Olá, como você está? Tudo bem? Aqui é a professora Ana novamente, para dar mais uma aulinha para vocês. E a aula de hoje é sobre noção de conjuntos. Então, por que é tão importante eu aprender sobre conjuntos? Bom, é importante porque você precisa entender o que é um conjunto, o que é um subconjunto, quais são os elementos de um conjunto. Existem muitas aplicações na ciência e também em estatística. Utiliza-se muito essa noção de conjuntos, ok? Então, por isso é super importante, muito importante você aprender bem sobre o que é um conjunto e seus elementos e como você opera entre conjuntos, tá? Bom, então vamos começar a aula. Noção de conjunto. O que é um conjunto? Então, um conjunto ele pode ser uma coleção. Voltando. Então, um conjunto ele é uma coleção de elementos que podem ter uma característica em comum ou não. Por exemplo, eu posso dizer um conjunto de números, 0, 1, 2, 3. Um outro conjunto de números, por exemplo, 5, 7, 10, ok? Eu posso também ter um conjunto de letras, A, B, C, D. Eu posso ter conjunto das estações do ano, por exemplo, primavera, verão, outono, inverno. Por exemplo, qual é a característica desse conjunto? Os elementos possuem características em comum, que são o quê? São as estações do ano. Então ele pode ter características em comum ou não, simplesmente um conjunto aleatório que eu tomar, ok? Então, tendo isso em mente, né, que ele pode ou não ter características em comum, então vamos falar mais um pouquinho sobre conjuntos. Bom, então um conjunto ele é sempre representado por uma letra maiúscula. Por exemplo, conjunto A, B, C, tá? E os elementos sempre por letras minúsculas. A, B, C. Então essa é uma forma de você representar um conjunto. Conjunto com letra maiúscula, elemento com letra minúscula, ok? Então, se eu tenho aqui... quais são as formas, então, de você representar um conjunto? Então, a primeira forma, ela é por extenso. Por extenso, você coloca o conjunto, por exemplo, conjunto A, abre chaves e aí você coloca os elementos separados por vírgula. Então, vai ficar, por exemplo, A, E, I, O e U. Então, estes são os elementos do conjunto A. Então, quantos elementos tem o conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto A tem 5 elementos. Ok? E o que eu posso dizer? Eu falo que o A pertence ao conjunto A. Então, esse símbolo aqui significa pertence, significa que o A minúsculo está dentro do conjunto A. O E pertence a A. Então, eu estou dizendo que a letra E pertence ao conjunto A, porque está aqui dentro, é um elemento de A. Ok? Bom, falando de símbolos, aproveitando, então, e o que eu posso dizer? Eu posso falar que, por exemplo, a letra F não pertence a A. De fato, né? A letra F não está aqui dentro do conjunto A, ok? Então aqui o símbolo pertence e não pertence. Então quando eu falo de elemento para conjunto, então eu vou dizer que o elemento pertence ao conjunto, ou então, quando o elemento não está dentro do conjunto, eu digo que esse elemento não pertence ao conjunto, ok? Então existem duas possibilidades para um elemento com relação ao conjunto. Ou ele pertence, ou ele não pertence ao conjunto, ok? Bom, então a forma de representar por extenso, existe uma outra forma de representar, que se chama diagrama de Venn. Bom, o diagrama de Venn se representa dessa forma. Um desenho, né, geométrico. E aqui dentro você coloca os elementos de A. Então, a letrinha A, E, I, O e U. Então, essa é uma segunda forma de você apresentar um conjunto. Então, ou por extenso, ou um diagrama de Venn. E existe ainda uma terceira forma de expressar, que é chamada propriedade. É onde você coloca a propriedade do conjunto. Então, eu vou dizer, meu conjunto A são os X. Esse X aqui, é claro, pertencente ao alfabeto. Tal que X é vogal. De fato, né?
Os elementos que estão aqui em A, eles são todos o quê? Vogais. Okay? São todas as vogais do alfabeto, do nosso alfabeto. Okay? Então essa é uma forma de você apresentar um conjunto, você dá a propriedade dele. Qual que é a propriedade dele? A propriedade dele é que ele é vogal. Ele é uma vogal, ok? Então é um X, tal que o X é vogal. É um X pertencente ao alfabeto, tal que esse X é vogal, ok? Então, essas são as formas de representar. E representar um conjunto é muito importante. Por que é importante você representar um conjunto? Porque se você representa ele de uma outra forma, ele é um conjunto totalmente diferente. Por exemplo, se eu quiser representar esse mesmo conjunto aqui, se eu falar, os elementos são esses aqui, ó, A, E, I, O, U. Esse conjunto não é o mesmo conjunto A. Porque se eu for contar os elementos, tem quantos elementos? 1, 2, 3. Então, separar por vírgula direitinho me mostra quais são os elementos. Porque se eu olhar aqui, qual é o primeiro elemento desse conjunto? É o AE. É o primeiro elemento. Então, para que ele fique correto, você deve separar os elementos por vírgula, ok? Não espaço, mas sim vírgula, tá? Bom, então quando falamos de conjunto e elemento, então a gente já utilizou o símbolo, aparece aqui. Nós já utilizamos o símbolo pertence ou não pertence. Isso quando se trata de elemento com relação a um conjunto, tá? Como, por exemplo, se eu pegar um conjunto numérico aqui, se eu pegar esses valores, 1, 2, 3 e 4, o que eu posso dizer? Que o 1 pertence a A, o 2 também pertence a A, o 3 pertence a A, o 4 pertence a A, mas e o 5? O 5 não está aqui, logo o 5 não pertence a A, ok? Então é dessa forma que eu utilizo o símbolo pertence ou não pertence. É com relação a um elemento que está dentro de um conjunto. Elemento e conjunto. Tá? Bom, agora eu vou falar de um outro símbolo que é o contido. Contido representa dessa forma ou não está contido. Que eu represento dessa forma aqui, ok? E esse contido e não contido, ele só é utilizado entre conjuntos, nunca entre elementos, ok? Então, suponhamos que eu tenha um conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. E eu tenho aqui um conjunto B, formado pelos elementos 2 e 3. Bom, o que eu posso dizer de B com relação a A? Eu posso dizer que B está contido em A. Por quê? Porque B, ó, 2 e 3, está aqui dentro de A. Ou seja, esse conjuntinho 2 e 3, ele é um subconjunto de A, chamado subconjunto, porque ele está dentro do conjunto A. Então, eu vou falar que B está contido em A, ok? E se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, o conjunto C. Conjunto C com os elementos 1, 4 e 5. E eu quero dizer o C com relação a A. E agora, o C está dentro de A? O 1, ok, o 1 está aqui, o elemento 4 também. Mas e o elemento 5 está aqui dentro? Não. Logo, C não está contido em A. Ok? Bom, e agora eu vou passar um exercício para vocês. Eu vou colocar então alguns conjuntos e aí você vai colocar qual é a relação que vai existir, ok? E agora a relação. Eu quero saber 0 com relação a A. Eu quero saber 5 com relação a A. 6 com relação a B. A com relação a B. B com relação a A e C com relação a A, ok? E que você vai utilizar os símbolos, no caso correto, pertence, não pertence, contido ou não está contido. Tá? Então pause o vídeo, resolva esses exercícios e volte para conferir a resposta. Bom, você já deve ter feito os exercícios, então vamos resolver aqui para ver a resposta.
Então, 0 com relação a A. 0 é um elemento. Então, o 0 pertence a A? Sim, o 0 pertence a A. O 5 é um elemento. O 5 pertence a A? Não, o 5 não pertence. Então, o 5 não pertence a A. O 6 com relação a B? O 6 pertence a B. Então, 6 pertence a B. O conjunto A com relação ao conjunto B? Só vou usar aqui contido ou não está contido, ok? Então, o A, ele não está contido em B, porque os elementos de A não estão em B. E os elementos de B estão em A? 5 e 6, não. Então, também B não está contido em A. E os elementos de C? 3 e 4. 3 e 4, sim, está em A. Então, logo, o conjunto C está contido em A, ok? Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Se você gostou, curta a aula, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Deixe algum comentário se ficou alguma dúvida, ok? Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Até mais!